Sabe o carro do ar-condicionado, mas a gente colocou as paletinhas aí pra... Glória a Deus. Vamos orar para a gente poder iniciar nosso momento aqui do Conecte. Pedir aqui a Raquel para orar. Pode ser? Amém. Sempre importante a gente agradecer. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre a questão da comunhão, da comunidade, dos grupos. E a gente vai começar agradecendo principalmente para a gente estar aqui, cada um de nós aqui estamos, e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos começar a cantar, te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós pertencemos a Deus e quando a gente levanta a nossa mão em sinal de rendição, nós realmente estamos dizendo que toda honra, que toda glória, que todo louvor é dado a Ele, porque só Ele merece. Não existe nenhum homem digno de receber essa adoração se não for o nosso Deus. Vamos continuar adorando, dizendo que Ele é maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. Lá em Isaías fala, né? Todos esses atributos de quem Jesus é. E quando a gente conhece Ele, a gente não consegue parar de adorá-lo. E os anjos estão lá no céu, né? 24 horas, o tempo é diferente do nosso, mas eles estão lá constantemente dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que... Porque quando a gente conhece essa grandeza de Deus, a gente não consegue realmente parar de dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. E hoje a gente vai falar, ainda em continuidade ao momento anterior, de quarta-feira, a gente ainda vai falar de algumas características de que a gente pode realmente cultivar a comunidade, realmente ampliar a nossa comunhão. Vocês lembram, né? Tem algumas pessoas que não estiveram presentes na anterior, mas vocês lembram uma das características, pelo menos, das 4 que eu falei, que são necessárias para a gente poder ter comunhão com os irmãos? Quem lembra de uma? Ninguém, gente. A
gente começou falando de rede social, dá uma pista, né? Rede social, de identidade. Quem lembra? Ninguém? Nossa. Tá bom, então eu vou relembrá-los. Então, a gente falou muito sobre autenticidade, a gente falou de reciprocidade, a gente falou de compaixão e a gente falou de misericórdia, certo? E hoje a gente vai te falar mais 4, né? Eu acho que de 4 é 5, deixa eu ver, dar uma pescada aqui, acho que são em 5. E que a gente também vai entender essa questão do cultivo, né? Da comunidade, certo? Mas antes de começar assim, mas já começando na realidade, eu queria que vocês pudessem refletir agora, pensar, imaginar, ouvir, contemplar, se a gente pudesse hoje estar contido, né, pertencer, seja aqui no trabalho, seja na nossa igreja, seja na nossa família, a um grupo que realmente fosse sincero com a gente, realmente fosse verdadeiro, pessoas que a gente tivesse ao nosso lado, que tivessem verdade em seus corações, que realmente fossem sinceras. Imagine se você pudesse pertencer a um grupo de pessoas que não são convencidas, que não são presunçosas. Como que seria esse grupo? Será que esse grupo existe em algum lugar? Se a gente pudesse contar com pessoas que não compartilham os nossos medos, ou os nossos problemas, ou os nossos segredos, ou com pessoas que realmente se importam conosco e que realmente têm o comprometimento de estar perto de nós, cultivando a amizade. Algum de vocês já vivem nesse grupo? Alguém de vocês já consegue conviver com um grupo parecido com pessoas assim? Algumas pessoas podem dizer, Sibeli, é um pouco distinto assim, mas alguns podem dizer que tem algumas características que já podem conviver, mas outros podem dizer assim, não, é utopia. Conviver em um grupo assim, com todas essas coisas boas, onde é que eu quero ir agora? Eu posso dizer para você que hoje a gente pode começar, né? A partir de hoje nós podemos começar a trabalhar nesse grupo. Vamos imaginar que esse grupo seja um jardim. O que a gente precisa fazer para ter um jardim? Eu particularmente amo natureza, já falei aqui várias vezes. E que eu acredito que jardim remete ao quê? Cores, cheiro, né? O que mais que um jardim tem de tão belo que ele pode ser? E o que a gente precisa fazer para ter um jardim? Alguém tem um jardim em casa? Quem tem, assim, geralmente quem mora em casa tem esse privilégio, né? Muitas pessoas hoje têm ido para apartamentos, né? Então é mais complicado por conta do espaço. Mas tem gente que ainda consegue fazer se tiver uma varanda, né, uma coisa suspensa, né, algo assim, para que você possa ter pelo menos um pouquinho dessa natureza. Mas o que a gente precisa ter? O que a gente precisa fazer, na realidade, para ter um jardim? O que vocês acham? Preparar a terra, plantar, regar, cultivar, podar. Ou seja, não é só colocar lá, né? Tem que dar umas aparadinhas, umas podadas. Realmente a gente precisa, primeiro, também querer ter um jardim. Realmente quem não quer, não vai querer realmente perder o seu tempo ou investir o seu tempo naquilo que você acredita que não faz nenhuma diferença para a sua vida. Mas desse grupo que eu falei para vocês, esse lugar que vocês pudessem pertencer, onde tivessem essas qualidades, quem aqui não quer? Levanta a mão, quem não quer ter esse grupo ou viver nesse grupo? Quem não quer? Eu acho que todo mundo quer. Então vamos imaginar que esse grupo seja um jardim. Você pode não gostar de jardim, mas eu vou usar só uma referência para a gente pegar algumas características para a gente poder fazer a comparação. Então hoje a gente vai imaginar que esse grupo é um jardim. E o que a gente precisa fazer para, no final das contas, esse jardim estar lindo, maravilhoso, cheio de beleza natural, para a gente poder conviver. Quem pode abrir aí em Tiago, no capítulo 3, no verso 18, Tiago, capítulo 3, versículo 18, e uma outra pessoa abrir em Atos, no capítulo 2, no verso 42. Quem achar primeiro o Tiago, já pode ler. Tiago 3 e 18, quem achou?
mundo abriu Atos 2? Todo mundo abriu Atos 2? Tiago 3,18. Leia aí pra gente. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Tiago 3,18, né? Agora, Atos capítulo 2, versículo 42. Primeira comunidade cristã, eles se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Nesse último agora, a gente vê que quando os primeiros cristãos, quais eram as práticas deles, né? Eles seguiam os ensinos dos apóstolos, eles viviam em comunidade e eles sempre tinham uma refeição comunitária e tinham a prática da oração. Então, são essas coisas que a gente deve resgatar, certo? De realmente seguir o ensino dos apóstolos, que hoje é a Bíblia, né? Antigamente não tinha assim a Bíblia completa. A vida em comunidade, que a gente já viu que viver isolado não é a intenção de Deus ao nos criar. Refeição comunitária, viu como o alimento é importante? Por isso que às vezes a gente fala assim, tem que ter comida, porque realmente tem que ter comida, né? A refeição conjunto e a prática da oração, né? Você sempre orar por alguém, você ter essa prática de orar por alguém do seu grupo, orar por alguém da sua família, tentar esquecer um pouquinho de si e orar uns pelos outros, tá? Mas aí, para a gente ter esse jardim, a gente precisa de comprometimento. É uma palavra, né? O pessoal da RH, né, gosta de falar muito, né? Então, a gente precisa de comprometimento. Algo que na empresa a gente fala muito, você tem que ser um colaborador comprometido, você tem que ter compromisso. Por quê? Porque a gente sabe que as coisas não andam se a gente não tiver um comprometimento. E tudo começa a partir do nosso querer, certo? E para a gente ter esse grupo de tanta coisa boa, dessa comunidade, onde vai ter só essas maravilhas que eu falei no começo, a gente tem que ser comprometido, né? E a gente também tem que realmente correr riscos e assumir responsabilidades, certo? Porque quando a gente se expõe dessa maneira a realmente ter um grupo, a gente vai lutar por esse grupo e às vezes a gente vai correr risco, como a gente já falou, a gente vai ficar vulnerável, a gente vai expor nossas fraquezas, então a gente vai correr alguns riscos sim e assumir também responsabilidades. Até porque, gente, quando a gente fala em grupo, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de comunhão, certo? Vai ter pessoas no nosso convívio que elas não foram formadas, né, para serem intencionais, certo? Na sua convivência familiar, você pode ter sido ensinada pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua avó, pela sua tia, enfim, com quem você conviveu, de ser pessoas relacionais. Mas você pode fazer parte de um grupo no seu trabalho que essas pessoas não foram ensinadas a isso. E aí você vai ter a gente vai aprender que a gente precisa de algumas características para a gente poder ter paciência e saber que aquelas pessoas também precisam de nós. Mas, para a gente poder viver em comunidade, para cultivar esse jardim, a gente precisa de sinceridade, certo? E sinceridade, que eu já falei aqui, é não ter máscara, é não ter cera, certo? É não ter capa. Você tem que ser sincero. Sincero é falar a verdade em amor, certo? É realmente você estar convivendo na sua igreja ou no seu trabalho e você ver coisas que estão acontecendo e que não são legais para o convívio do seu grupo, pessoas que de repente não foram ensinadas a serem, né, relacionais ou intencionais, e muitas vezes elas minam a alegria do seu grupo, elas colocam a energia do seu grupo para baixo. Então, quando nós temos essa maturidade, essa afinidade uns com os outros, nós temos sim que ser corajosos, também tem outro atributo aí, e falar a verdade, certo? Porque muitas vezes a gente vive uma superficialidade porque existe uma pessoa do nosso lado que a gente não gosta das coisas que ela faz, que não por ser eu por mim mesma, né, pela as minhas próprias preferências, mas a gente vê que aquilo que ela faz pode estar prejudicando o grupo como um todo. Vou dar um exemplo assim hipotético de que você está no seu trabalho e todo mundo precisa chegar no horário. Todo mundo precisa chegar naquele horário que foi combinado entre o grupo. Mas sempre existe alguém
que nunca chega no horário. E sempre vai ter uma desculpa de falar, não é porque aconteceu isso, não é porque aconteceu aquilo outro. E você acaba absorvendo aquelas atividades que aquela pessoa tinha que exercer a chegar no horário combinado. Então, você precisa chegar para ela e falar, né, em amor, que aquilo que ela está fazendo não é ela, certo? Não está colaborando para a convivência do grupo ou para as ações do grupo. Na igreja, são coisas diferentes, são grupos diferentes. Na igreja, existe também falhas, né, de comportamento, pessoas que às vezes estão errando o alvo, né, que é o pecado. E às vezes estão no nosso convívio, a gente sabe que elas estão praticando coisas inadequadas, que não estão condizentes com o que a Bíblia está falando para a gente. E às vezes a gente está com essa pessoa do nosso lado e a gente finge que está tudo bem. A gente finge que eu não vi no Instagram ela postando alguma coisa que é inadequada ao nosso grupo. A gente finge, né? Eu não vou me indispor com aquela pessoa. O que ela vai pensar de mim? Eu não vou nem me meter, né? Então, a gente acaba vivendo vidas superficiais e grupos superficiais porque a gente não tem a coragem de chegar para as pessoas e falar aquilo que elas realmente precisam ouvir. Mas isso não quer dizer, gente, que a gente vai sair falando o que a gente quiser. Olha, tu chega no horário porque tu tá atrapalhando tudo. Por causa de ti, a gente não tá batendo a meta. Não vamos falar dessa forma, né? A gente precisa primeiro, quando a gente vê aquilo que está inadequado, a gente precisa primeiro saber quando eu vou falar com essa pessoa, qual é a motivação que eu vou falar. Eu vou falar só mesmo para detonar ela. Se eu for com essa, chegou o momento de eu me vingar do fulaninho, vou falar tudo que eu quiser, porque a Cibele disse que tem que ser sincero. Não é isso, né? Não é isso. Pelo amor de Deus, não vão falar aí que eu ensinei isso pra vocês. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que chegar pra pessoa e falar com amor. Se você tiver um colega que você vê que ele sempre tá ali, porque quando a pessoa tem esse ponto fraco do horário, usando como exemplo, ela não é só no horário que ela chega, mas em várias outras coisas ela acaba pecando nisso daí. Então, eu tenho que chegar para ela e dizer, em amor, eu estou pensando nela, eu estou assim, poxa, se essa pessoa continuar fazendo isso, primeiro, ela daqui a pouco não vai estar mais entre a gente, então eu vou dar estoque para ela. Porque qual foi a primeira coisa que você pensou? Na pessoa. De tentar ajudar a pessoa, de pensar que pode acontecer alguma coisa ruim com ela, se eu não chegar para ela e falar, entendeu? Isso é só um exemplo, mas existem vários outros exemplos que a gente sabe que a pessoa está bem pertinho de cair no abismo com as práticas, com as escolhas que ela está fazendo, com o que ela está vivendo, e a gente não tem coragem de falar porque a gente quer sair totalmente de conflitos. Eu corro as léguas de conflito, Cibele. Eu não quero problema para mim. Eu estou tão bem comigo, com minha esposa, com meus filhos. Para que eu vou me importar com alguém que está cometendo uma coisa que ele vai cair no abismo? Não estou nem aí. Então, isso acaba que realmente nos distanciando relacionamentos e realmente minando. Quando você tem um grupo que não tem conflito nenhum, tem alguma coisa estranha. Tá todo mundo a panos quentes aqui, todo mundo sabe que tem um monte de coisa errada, mas todo mundo fica lá de cara de paisagem, achando que tá tudo bem, fingindo, né? Então, a gente vê que não existe realmente relacionamentos sólidos. Já aconteceu comigo mesmo, de eu ter conflitos com as pessoas, que eu, pronto, assim, acabou a amizade agora. Que a gente foi, assim, do extremo, do A pro Z, e a gente realmente ficou nervoso. Mas depois a gente viu que aquilo foi melhorando o nosso relacionamento, porque a gente também viu, né, foi humilde também para pedir desculpa se falou algo que não deveria, enfim, porque realmente a gente precisa dessa característica em nós, para que nós tenhamos relacionamentos mais saudáveis, né? E o que impede, né, a gente de fazer isso? São os nossos medos, de achar que a pessoa não vai mais gostar da gente, de achar que as pessoas vão falar da gente, e quando o que a gente está fazendo, quando é com atitude de amor mesmo, isso não vai acontecer. E se acontecer, a pessoa realmente está perdendo uma bela amizade, porque você está tentando fazer o melhor para ela, né? E quando a gente trata os conflitos de maneira correta, a gente cresce em intimidade uns com os outros, que é o que eu falei aqui agora, né? Então, como eu falei, isso não quer dizer que nós tenhamos que ser franco e falar o que a gente pensa e falar de qualquer jeito. Então, se você se sente, velho, eu não me sinto madura o suficiente para chegar a falar a verdade para aquela pessoa. Então, ou você busca alguém que você pode ser um seu mentor para te ajudar, para te dizer mais ou menos como é que tu vai falar, ou você busca em Deus, na palavra, alguma resposta para você. Porque realmente quando a gente fala uma coisa não pensada,
realmente deixa muitas feridas. Então, se você realmente hoje não se sente ainda maduro para falar, mas isso não significa dizer que você nunca vai falar. Não, é porque eu não me sinto maduro, mas também nunca busca ficar maduro, né? Não é isso. Se hoje você se sente não maduro, então o que é que você tem que fazer para conquistar essa maturidade? Então, qual é a primeira mesmo característica? A sinceridade. A outra é a humildade, certo? A humildade, no dicionário fala, é quando a gente é humilde, é quando a gente tem consciência das nossas próprias limitações. Muitas vezes a gente tem uma definição errada sobre o que é humildade. A gente acha que se a gente ser humilde, a gente andar perrapado de qualquer jeito, ou se fazer de coitadinho e as outras pessoas pisarem na gente. Não é isso. Humildade não é isso que o dicionário fala. E que realmente significa é consciência das nossas próprias limitações, certo? É diferente de você ser presunçoso. Humildade não é ser presunçoso, né? Humildade não é você ser convencido. E humildade não é você ter um orgulho obstinado. Porque quando você é convencido, alguém, com certeza já você conviveu com pessoas convencidas. Como é que é uma pessoa convencida, gente? Fala aí pra mim. Como é que é uma pessoa convencida do seu lado? Como é que é se relacionar com uma pessoa presunçosa, convencida e com orgulho obstinado? Complicado, né? O que essa pessoa faz que irrita às vezes a gente, né? Como é que essa pessoa é? Superior. Conhecedor de tudo. Entende de tudo. E nunca tá... Não aceita opiniões. Não aceita estar errada. Exatamente. E às vezes a gente acaba fazendo isso, certo? Porque a gente não é, vamos dizer que a gente é tudo isso aqui, mas às vezes a gente acaba deslizando nisso daí. Mas tem pessoas que na sua essência, em tudo que elas fazem, elas carregam essa presunção, elas carregam esse convencimento. E realmente ser isso não é legal para o seu convívio, certo? E hoje a gente pode fazer essa autoanálise, essa reflexão se a gente está sendo assim e de repente pode estar minando nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque a humildade, ela é um unguento que acalma e suaviza as relações. É um unguento, gente. Imagina um unguento assim, quando você vai lá no seu Vicente, lá da massoterapia, quem já foi que ele coloca aquela coisinha a gente, né? Como fica, a gente fica leve, calma. Você imagina você conviver com uma pessoa assim, como se a gente vai sempre levando uma massagenzinha? Isso suaviza as nossas relações, né? Porque o orgulho, ele impede a graça de Deus em nossa vida. Porque quando a gente é orgulhoso, até para Deus, a gente não fica cabeça dura, até para Deus. Para enxergar aquilo que Deus quer fazer com a gente, né? Por quê? Porque a gente precisa de humildade para a gente poder crescer. A gente precisa de humildade para a gente ser transformado. A gente precisa de humildade para ser curado e poder ajudar os outros. Por quê? Porque a arrogância é totalmente desconectada com a presença de Deus, certo? Ela é oposta a Deus. Então, realmente, a gente tem que fazer o contrário. Mas como que eu desenvolvo a humildade, Sibeli? Como eu posso ser uma pessoa humilde? Eu não sei. Ou eu sou coitadinha, ou eu sou arrogante. Pronto, eu não consigo ser humilde. Como é que eu faço? Eu não consigo. Quando eu tento, as pessoas pisam em mim. Ou quando eu sou outra, eu sou arrogante demais. Como vocês acham que podem desenvolver a humildade? Vamos abrir aí em Romanos, no capítulo 12, no verso 16, que Paulo fala pra gente como que a gente pode desenvolver a humildade. Alguém pode ler? Romanos, capítulo 12, verso 16. Sede unânimes entre vós, não adicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Tá vendo? Ó, não sejais sábios em vós mesmos. Vamos abrir também em Filipenses, no capítulo 2, no verso 3 e 4, que ele fala pra gente aí como é que a gente pode desenvolver essa humildade. Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhem cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vendo? São essas coisas que a gente tem que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Admitir nossas fraquezas, admitir que existem pessoas que também têm fraquezas e ser paciente com as fraquezas dos outros, porque às vezes a gente só consegue ver as nossas. Quando a gente vê uma pessoa com problema, não tenho paciência não.
né, receber admoestação, que é o que você comentou, receber correção, porque a gente não vai acertar, porque a gente tem fraqueza, porque quando a gente admite nossa fraqueza, então assim, eu tenho problema de chegar no horário, então quando alguém vier falar comigo, eu, não, tá certo, eu vou fazer de tudo para resolver isso daí. E também colocar os outros em evidência, né, porque pessoas arrogantes é o quê? Não, eu sei de tudo, não precisa me ensinar, não, já sei, não me fale. Entendeu? Então, são essas coisas realmente que você tem que fazer para você desenvolver. Coloca as pessoas em evidência. Tem o tecladista lá da igreja, ele assim é top, né? Até o André conhece, acho que ele, né? E ele, quando a gente vai falar, tipo assim, não, acho que isso daí tu sabe, não, eu tô aprendendo agora. Tipo, ele não, porque ele poderia ter, ele fez música na UES e tal. Ele poderia dizer que sabe, e ele sabe mesmo, que a gente sabe desenrolar, né? É igual o André também, disse que a gente fala, chamei de mestre aqui, e ele disse, não, tô aprendendo. Então, assim, a gente não pode ser sábio nas nossas, a gente ficar falando da gente mesmo, entendeu? A gente tem que colocar realmente as outras pessoas em evidência. E uma das coisas que a gente erra em relação à humildade é, humildade não é pensar menos de você, se colocar para baixo, não é isso. Humildade é pensar menos em você, né? A questão de você ser egoísta, você pensa só em você, só compra coisa para você, você só pensa, entendeu? É diferente. Então, humildade é pensar mais nos outros, que são essas referências que a gente viu agora, que Paulo comentou com a gente aí nas cartas, né? Então, vamos lá para vocês não esquecerem que aí na próxima quarta eu vou perguntar quais são as características, né? Sinceridade e humildade. E a terceira é cortesia. O que é ser cortês para vocês? É ser uma pessoa educada, né? Deixa aquela menina... Ninguém usa essa palavra assim também, uma pessoa tão cortês, né? A gente não usa, né? A gente não usa muito, mas a gente quer pessoas cortês do nosso lado. Tipo assim, a pessoa, né? Abre a porta para você passar, né? O nosso diretor é assim, cortês. A gente está passando ele, opa, abre a porta. Uma pessoa educada, né? Uma pessoa que você gosta de estar com ela. Por quê? Porque quando a gente é cortês, a gente respeita as diferenças. Quando a gente também é cortês, a gente tem consideração pelos sentimentos das pessoas e também a gente é paciente com aquelas pessoas que nos irritam, porque vai ter pessoas que nos irritam. E se você estiver hoje com pessoas irritantes, agradeça a Deus, porque você está tendo uma oportunidade de ser transformado a partir daquela pessoa irritante que está do seu lado. Porque você vai fazer o contrário, você vai ser cortês, você não vai ser irritante como ela é, entendeu? Por quê? Gente, porque todo mundo é difícil. Tem momentos que você acorda que você não quer falar com ninguém. Eu acho que isso acontece com vocês, né? Não falem comigo. Primeiro, se você não comer nada, né? Eu disse assim, gente, eu não comi nada. Deixa eu almoçar, porque eu não sou ninguém se eu não comer. Então, existem pessoas difíceis, né? Que realmente, quando a gente está convivendo com uma pessoa irritante, a gente pode pensar assim... ou a gente também está sendo irritante, que às vezes a gente pode ter carências emocionais na nossa formação, desde o nosso início da nossa formação. A gente pode ter insegurança, ou aquela pessoa que está do seu lado, ela está sendo aquilo dali, não é porque ela está querendo ser, mas é porque ela tem essa carência emocional, ela tem insegurança, ela tem realmente habilidades sociais escassas, vamos dizer assim. Ela tem escassez em ser sociável, entendeu? Mas o Rick Warren fala que essas pessoas são carentes de graça extra. Ou seja, essas pessoas precisam da gente. Se você é uma pessoa que é cortês, se você estiver com pessoas que não são, você vai conseguir ajudar essas pessoas. Por quê? Porque o autor, ele fala muito disso, né? Inclusive, ele diz assim, ó... quando você tem uma família, certo? Você tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos, tem primos, enfim. Você aceita aquelas pessoas porque ela faz parte da sua família. Você não vai dizer assim, essa pessoa não é mais da minha família porque ela é uma pessoa irritante. Você tem que aceitar aquela pessoa. Então, às vezes, no grupo, a gente exclui porque é mais fácil, né? Não é da minha família, porque você não aceita a pessoa. A pessoa chegou, ela é da sua família. Da mesma forma, é na família cristã. A gente tem que ter a mesma consciência de que a gente tem que... aquela pessoa é da minha família, então eu não posso simplesmente dizer que ela não é mais. Eu tenho é que ajudar aquela pessoa, né? Porque nós todos temos peculiaridades, temos traços de temperamentos irritantes também, mas só que a gente não depende só de termos pessoas compatíveis com a gente, porque todo mundo tem problema, né? E
Uma coisa, certo, que eu tenho também praticado é você conhecer um pouco a origem da pessoa. Como eu falei, às vezes a pessoa é insegura, a pessoa tem carência emocional, às vezes a pessoa não foi uma pessoa sociável. Trabalhar essa sociabilidade na sua família. Tem pessoas que não eram abraçados pelos pais. Ou, enfim, tem tanta coisa, gente, que é um mundo, né? Os psicólogos aí nos ajudam em relação a isso. Mas, às vezes, quando você conhece a origem da pessoa, você começa assim, não, ela realmente é assim, porque ela teve um momento difícil na vida dela. E eu consigo olhar aquela pessoa de uma forma diferente. Não, é claro que ela vai ser a vítima da história, não. Mas quando você conhece a origem, você começa a fazer conexões e ver que aquela pessoa não é daquele jeito porque ela escolheu ser daquele jeito, entendeu? Mas que muitas vezes acontece isso por causa da sua origem. Então, se a gente conhecer a origem da pessoa, a gente vai conseguir ser cortês também. E não subestimar a dúvida ou o temor dos outros. Porque às vezes quando a gente está na sala de aula, né, aí uma pessoa levanta a mão e pergunta uma besteira. Fazendo só uma comparação. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que vergonha, essa pessoa perguntou isso, é sério? Vocês perguntaram isso mesmo. E isso às vezes acontece no dia a dia. Eu não acredito que essa pessoa tem esse problema. Meu Deus, isso é um absurdo. Chegar atrasado. Meu Deus, essa pessoa é limitada. Às vezes a gente faz isso, a gente julga isso, mas a gente não pode fazer isso, certo? A gente tem que trabalhar isso daí na gente. Então, vamos lá. Sinceridade, humildade, cortesia e sigilo. Gente, fofoca é algo que mina nosso jardim. Se você estiver plantando fofoca, gente, não vai dar certo. Vai ter amizade acabada, vai ter casamento acabado, vai ter um monte de coisa acabada. Porque fofoca... Gente, esse órgão, a língua, tem um poder, assim... Incrivelmente, ele tem um poder. Total. E a gente sabe que nós não queremos conviver com pessoas. Eu tinha uns conhecidos que, quando a gente saía, eles só falavam das outras pessoas. Eu ficava agoniada. E eu me pegava, às vezes, também falando, pois é, fulaninha de tal, tu viu, não sei o quê. Gente, isso consome você, porque você é propenso a ser fofoqueiro. Né? Assim, não é que você seja fofoqueiro, você tem a habilidade de comunicação que você não está usando de forma adequada. Né? Então, vamos usar, vamos trocar, né? Mas, realmente, gente, vamos trabalhar essa questão. Se você tiver um grupo, um GC, um pequeno grupo na igreja ou aqui no seu trabalho, se alguém chega para você e fala uma dificuldade, um problema... Não vai falar para todo mundo, não sai espalhando para todo mundo, porque isso realmente tira totalmente a confiança da pessoa e ela não quer estar num grupo assim de gente fofoqueira, entendeu? Então, a gente, tendo a questão do sigilo, a gente vai trabalhar muito essa questão de não causar mágoas, discórdias, porque isso destrói as amizades. Então, vamos tentar trabalhar. Se você tá doido para falar... Gente, ontem aconteceu aquela tragédia, né, do apartamento lá e tudo, né? E aí muitas pessoas começaram a compartilhar, muitas pessoas começaram a falar, muita gente, tal, e às vezes você fica assim, nossa, por que as pessoas estão compartilhando isso? Por que elas ficam, coloca em vários grupos, todos os meus grupos, acho que eu tive, né, essa imagem, e às vezes você está fazendo isso pra quê? E quando é tragédia, é pior ainda, que as pessoas querem falar pra todo mundo, viu onde está, não sei o que, não, e fica falando. Será que essas pessoas que compartilharam chegaram... Gente, quando eu vi o vídeo de pessoas indo deixar água, eu falei, nossa, como essas pessoas têm um coração bom, gente, indo deixar café, saindo das suas casas, indo ajudar, abrindo suas casas para poder... Né? Isso aí é importante, né? Você sai compartilhando nos WhatsApp da vida, sabe? E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia porque está dentro da gente, que a gente quer ficar falando essas coisas ruim, boa, entendeu? Aí a gente... Quando você for compartilhar uma coisa no seu WhatsApp, pra que eu vou fazer isso? Qual vai ser a minha atitude, minha motivação? Quem que eu vou impactar? O que essas pessoas vão mudar quando eu ficar compartilhando essas coisas, né? Porque isso acaba... O nosso dia a dia hoje é virtual, né? Mas também no não virtual a gente acaba fazendo isso também, certo? Vamos lá para o último, que é a constância. Que horas, hein, gente? Que eu tô sem relógio hoje. 1 hora? Nossa, gente, rapidinho. Constância, certo? Eu tô sem relógio aqui. Nós, na realidade, temos que manter contato regular com o nosso grupo para a gente desenvolver a verdadeira comunhão. Por quê? Porque relacionamentos exigem tempo.
Não quer dizer... Quantas vezes eu já fiz isso? Vou confessar o meu erro, né? Não tô afim de sair, não falo com ninguém, vou ficar na minha casa assistindo televisão, não falo com ninguém. Aí eu tô doida pra sair. Oi, fulaninho de tal, bora sair, porque eu quero sair, entendeu? Porque eu estou com vontade de sair. E aí a outra pessoa, né, legal, amigo, bora comer uma pizza, tal. Só que não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, quando a gente não quer sair, mas que a gente sabe que eu quero cultivar amizade com a Brena, então, Brena, vamos pro shopping, Brena, vamos comer uma coisa. Eu não tô afim, mas eu vou porque eu sei que faz muito tempo que eu não falo com ela, muito tempo que eu não falo com você, então eu tenho que ir. Não se trata realmente de conveniência, mas de convicção, de que você precisa estar como os primeiros cristãos, que eles faziam, comiam juntos, né? Compartilhavam o seu dia a dia, falava sobre a Bíblia. Então tem que estar junto, né? Você não está afim, mas você tem que ir, entendeu? Você tem que cultivar o seu jardim. Se você não está afim, você não vai regar o seu jardim, quando for amanhã a planta vai estar murcha. E para reverter a situação é muito mais difícil. Então a gente tem que manter constância. Nos nossos grupos, não é só quando a gente está afim, a gente tem que ter convicção de que as pessoas precisam da gente e a gente precisa estar em constante contato com elas para que o nosso possa desenvolver um hábito, seja um hábito, né, que a gente fala também no nosso trabalho aqui. Tem que exercer um hábito. Não gosta de ler? Pois lê à força. Amanhã lê à força de novo. Amanhã de novo, até você começar a ler. Dizem que é quantos dias quando você faz um hábito? Pois é, 21 dias. Sem interrupções, né? Recomeça os 21 de novo. Então, vamos tentar fazer isso com os nossos grupos, certo? E aí, como o tempo já está bem, assim, avançado, né? Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Você não é autossuficiente. Teve uma revenda hoje que falou para o Ronde, né? Lá, não preciso de cursos. Eu já tenho CISPDV, eu sou autossuficiente. Meu Deus, vamos trazer essa pessoa para cá, porque ela não precisa. Ela é autossuficiente do CISPDV. Então, assim, eu fiquei, nossa. Então, assim, existem pessoas assim que não conseguem enxergar. Porque ela diz, não, eu trabalho CISPDV faz tanto tempo, nem preciso de ensinamento. Então, a gente precisa sim. Nós não nascemos isolados, a gente precisa sim um do outro. E aí eu quero que vocês repitam comigo, para vocês não esquecerem, para terminar, que nós somos sim sinceros, eu sou humilde, eu sou o quê? Cortês, eu não sou fofoqueiro, e eu sou constante. E tudo que eu falo, né, que a palavra de Deus, eu sou constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão do Senhor. Amém? Deus abençoe o trabalho de vocês, certo? Que realmente a gente possa absorver essas novas características, que também é a autenticidade, a reciprocidade. Vamos lá, me ajuda? Compaixão e misericórdia, porque quando a gente perdoa, misericórdia, quando a gente tem compaixão, a gente sente a dor do outro, né? Quando a gente entrega também o que a gente tem, a gente é recíproco, e quando a gente é verdadeiro, não existe máscaras, a gente sabe onde realmente a gente está, e Deus abençoa os nossos relacionamentos. Comece a trabalhar um desses, o que você acha que é mais difícil para fazer esse hábito acontecer, aí vai rodando, entendeu? Pode ser aqui no seu setor, pode ser na sua família, pode ser no seu grupo da igreja, e eu tenho certeza que você, Sibeli, mas vai ser meio difícil eu conseguir esse jardim. A transformação, ela começa em nós, e depois é através de nós, porque as pessoas vão ver que você está diferente, e elas vão perguntar, Valéria, o que está acontecendo contigo que está achando diferente? Aí você vai ter a oportunidade, pois é, deixa eu te contar uma história. Aí você vai contando, compartilhando, porque as pessoas vão ver esse brilho em você, e você vai chegar e vai compartilhar, certo? Porque isso acontece, o fluir de Deus é rios de águas vivas fluindo de dentro para fora. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar?